O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 63 e um Goitacast especial, que hoje começa a série História Nítida com o professor Matheus Alvarenga. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. No centro da bancada, o Matheus Alvarenga, que vai dar uma explanada aí pra gente, né? Vai falar sobre o Almirante Saldanha da Gama, vai falar bastante sobre a Marinha também. Eu gostaria de lembrar que o Goitacast, né, tem o patrocínio da Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, galera? Esse lanchinho aí é lá da Boutique do Pão, né? Nós temos aqui também uma fantinha uva gelada, um salgadinho, mas é a Boutique do Pão do Parque Imperial, que também está no iFood. Se você quiser conhecer a Boutique do Pão, ela fica na rua Brandino de Melo, número 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. E no Instagram, Boutique do Pão 339. MR Veículos também... Goitacast também tem um patrocínio de MR Veículos, né? É ele que patrocina. Então a MR Veículos fica na Avenida Dr. Filipe Web, número 431, no Turf Clube. O telefone DDD 22 99 777 6464. Nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, @MR Veículos Premium. Mas lembre-se, é MR Veículos da Filipe Web, é de verdade, tá, original. Galera? A original, não compra carro velho não compra carro com problema, não faça como o Ricardo Lopes. Boa noite aí a Kel Freitas, né, que vem ser minha esposa, Júnia Lopes. Boa noite, Kel. Acompanhando o Goitacast aí pelo Facebook. Então, né, como eu falei, hoje é um Goitacast, gente, diferente, né? É história nítida, um pouquinho de cultura na sua vida, né? E hoje o Matheus Alvarenga vai falar um pouco mais sobre o Almirante Saldanha da Gama, né? Que foi aí um grande nome da nossa Marinha. Então, vamos, né, deixar aí, quem sabe, falar aí do nosso querido Saldanha da Gama. Boa noite a todos. E é com o apoio da MR Veículos que você vai pegar a carona nessa história agora. Que a gente vai contar aqui. Vamos acelerar. Hoje vamos falar sobre... Estreando, né? Quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, que dedicaram um pouco do seu tempo para acompanhar esse programa especial de uma pessoa ímpar na história de Campos, que foi o Almirante Saldanha da Gama. Infelizmente, né? Como muitos que vieram, não são lembrados da forma que deveriam ser lembrados, mas no caso do Saldanha eu vejo pouca coisa, né? Pouca coisa sendo feita para a importância que foi o Saldanha da Gama para a região. Inclusive, né, quando tiver tudo pronto aí também, acho que eu mandei um vídeo que pode até depois ser lançado, quando tiver tudo ok, que vai fazer uma introdução à vida, à biografia do Saldanha da Gama. Mas não é só dele que vamos falar. O Saldanha da Gama, ele se dedicou por mais de 30 anos a uma instituição chamada Marinha do Brasil. E ele pegou a Marinha do Brasil num dos momentos mais sérios e críticos que se pode imaginar. Ainda pegou a formação e pegou a dissolução da Marinha Imperial do Brasil. Então a história do Almirante Saldanha da Gama, ela é muito rica e se confunde com a história da Marinha do Brasil. Interessante. Queria dar boa noite também ao nosso amigo Edmar Pitac, aí, amigo aí da Rede Aurora. Boa noite. Grande Edmar, prazer tê-lo aí conosco, assistindo. Eu sempre acompanho também o programa do Edmar Pitac, que é nos bastidores da política, né? Não é da notícia, da política, nos bastidores da política. Grande Edmar Pitac. E então, Matheus, é interessante soltar o vídeo, né? Pra gente... se tiver tudo ok iniciar. Com o vídeo... Tá tudo ok, piloto Billy, com o vídeo pra gente soltar? Se tiver tudo ok, já coloca. Se não tiver, a gente vai levando até tá na agulha. Calma. Tá chegando. O vídeo tá chegando aí pela carona da MR Veículos, mas vai chegar. Então nesse vídeo, que daqui a pouquinho vai estar na agulha aí pra gente assistir, né, que é um vídeo, uma produção
do Círculo Monarca de Campos, que o Círculo Monarca de Campos é assim, o pessoal trabalha, quem não conhece tem o Instagram lá, @Círculo Monarca de Campos, e uma das missões do Círculo Monarca de Campos é trazer esses heróis regionais que quase não são falados, né, que se deixar vão sendo esquecidos. As pessoas às vezes passam por um monumento, por uma estátua, sabe, olha aquilo e não se pergunta. Nem do que se trata. Não sabe. Rapaz, esse dia eu conheci uma descendente de Saldanha da Gama. Sério? Ela falou que... Foi no começo do ano. Ela falou que teria um encontro da família dela aqui em Campos. Não sei se teve realmente. Ela falou que era descendente. É interessante até um dia a gente tentar, né, localizar, trazer aqui no GoitaCast, que é a história viva, né, cara? A história ali viva, né? Interessante. E você falou dessa questão dos monumentos. Muita gente, às vezes, vai no Clube de Regatas Saldanha da Gama. Vai no Colégio Nilo Peçanha, mas não faz a mínima ideia de quem sejam as pessoas, né, cara? Impressionante. Não fazem José do Patrocínio. Exatamente. Né, o CJOPA. O Liceu de Humanidade de Campos, onde morou lá o Barão. Figuras de importância, né, a nível nacional. Nacional. No caso do Clube Saldanha da Gama, né, eu acho que seria muito legal se fosse dada ali um determinado espaço bastante cultural e histórico para a memória do que foi Saldanha da Gama. Muita gente não faz ideia da riqueza desse homem, do que eu falo nos aspectos morais, né? Ele tinha uma conduta, ele era muito convicto, sabe? Ele queria aquilo, ele ia até o final. Ele realmente honrava a Marinha do Brasil. Ele tinha uma preocupação enorme com a Marinha do Brasil, que era difícil você enxergar no Saldanha da Gama, nas suas biografias, vida particular. Tudo se confundia com a Marinha do Brasil. Tudo se confundia com ela. E, inclusive, tem lá se não me engano, o Clube Naval do Rio de Janeiro. Quem já conheceu? Já foi lá no Clube Naval? Não. Passou perto? Não. Quem foi o fundador? Saldanha da Gama. Aí, ó. Saldanha da Gama foi o fundador do Clube Naval. E hoje, por ironia, tá lá a bandeira do Brasil republicana por cima daquela que foi uma criação do Saldanha da Gama para os marinheiros do Brasil. Mas quem conhece a história do Saldanha da Gama, ele deveria estar se revirando aí em algum lugar se tivesse a bandeira lá hasteada do Brasil República, que foi o que ele lutou dos momentos mais decadentes ali da carreira militar dele, onde ele teve que tomar uma decisão difícil de entrar na Segunda Revolta da Armada, que eu vou entrar nesse assunto, e ele lutou por isso e morreu por isso. E no final tá lá o Clube Naval, por isso que eu falo a importância de se entender a história. Tá a bandeira republicana, a bandeira na qual ele lutou contra, hasteada por cima de uma escola que ele ajudou a fundar, né? Então tem essas curiosidades, tem esses ditames envolvendo a história do Saldanha da Gama. A gente pode começar então, enquanto não entra na agulha do disco, a gente pode falar sobre a história da Marinha do Brasil. Alguém já se imaginou como que ela surgiu, como que ela veio? Já parou pra pensar nisso? Rapaz, eu tô com uma pergunta aqui que o vídeo. Mas antes eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer, cara. É uma pergunta que parece idiota. Mas. Não, cara, desde antes do programa que eu tô pensando nisso. Pra você pensar que é pergunta de... Tem alguma relação de Saldanha da Gama com Vasco da Gama? Não. Eu saiba, não. Apesar do Saldanha da Gama, ele vir navegadores portugueses. Sim, há uma certa curiosidade, mas eu não duvido, sabe? Genealogia é uma coisa complicada. Que se for puxar, por exemplo, o Saldanha da Gama, a família Saldanha da Gama, descende do vice-rei, tinha até aqui anotado o nome dele, o vice-rei da Índia, João de Saldanha da Gama. Foi um vice-rei lá de 1500 ou 1600 alguma coisa. O avô de Saldanha da Gama, ele foi o primeiro governante a receber o Dom João VI quando o Dom João VI vem com a família real portuguesa para o Brasil. E a família Saldanha da Gama tem também alguns cruzamentos familiares, por exemplo, com a família Monteiro de Barros. E a família de Monteiro de Barros, né, genealogicamente, também tem vertentes que vão dos Arpades e por aí vai. Então, é complicado. A questão de genealogia, ela segue por vários ramos, vai se ramificando. E por isso que tudo tem que ser feito estudo genealógico. Eu acredito que não, mas pode ser que tenha. Vasco da Gama era um almirante, né?
Vasco da Gama, Saldanha da Gama. A gente confunde Saldanha, Marinho, né? Mas o nome do almirante era Saldanha da Gama ou tinha um nome antes do Saldanha Sim, da Gama? é uma boa pergunta. Luiz Felipe de Saldanha da Gama. Mas o sobrenome era forte, Saldanha da Gama. E por isso sempre fala, o almirante Saldanha. É o nome de guerra, né? Que o militar usa muito, né? Exatamente. Soldado Ferreira, Soldado Lopes, assim. Isso. Aí o vídeo já tá na agulha, certinho? Então, aí vou deixar pra vocês um pequeno vídeo, é curto, só pra vocês entenderem ali, um relato, como se fosse um relato mesmo do Saldanha da Gama, feito com base em sua biografia. Eu nasci em 1846, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O meu avô paterno era o 6º Conde da Ponte, governador-geral da província da Bahia, que recebeu a corte portuguesa com a rainha Maria, o regente Dom João e a esposa Carlota Joaquina em sua chegada ao Brasil. O meu pai, Dom José, foi camarista da corte imperial e embaixador especial em Viena do imperador Dom Pedro I. O meu pai muito queria que eu fosse um homem digno e honrasse o nome da minha família. Estudei no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Formei-me em bacharel em letras e escolhi a carreira militar na Armada Imperial. Eu estava lá quando aos 18 anos fui chamado para combater pelos interesses do Império na luta entre os partidos Blanco e Colorado no Uruguai. Tive meu batismo de fogo em Paissandu e permaneci 18 meses na canhoneira Taquari, na flotilha do Rio Uruguai. Nesta ocasião fui promovido a porta-bandeiras. Deixei minha lua de mel quando estourou o conflito na Guerra do Paraguai e passei 4 anos embarcado na bombardeira Forte de Coimbra e nos encouraçados Maris de Barros e Brasil. Combati espada contra espada em Humaitá. Representei o Brasil culturalmente nas exposições de Viena, Filadélfia e Buenos Aires. Recebi a condecoração da campanha oriental da Guerra do Paraguai, da rendição de Uruguaiana e a do mérito militar. Fui cavaleiro das ordens de São Bento de Avis e do Cruzeiro, comendador das ordens de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Ordem da Rosa. No golpe do exército de 15 de novembro de 1889, eu não estava lá. Estava nos Estados Unidos, no encouraçado Riachuelo, assistindo a um congresso. Se estivesse no Brasil nesse dia, as coisas não correriam como correram. Fui comandante do Corpo de Marinheiros e o almirante Custódio de Melo enfrentava Floriano Peixoto. As coisas não seriam fáceis. O major é duro, não se entrega assim. Fui arrastado para uma função em que eu jamais desejei. Sempre detestei o militarismo, mas Floriano Peixoto passou dos limites e tive que enterrar muitos marinheiros. Juntei-me ao almirante Custódio de Melo. Floriano Peixoto, com apoio dos Estados Unidos e de uma esquadra formada por mercenários, tentou nos prender e nos exilou para a Argentina. E lá eu escapei e participei da Revolução Federalista. Meus dias chegariam ao fim. Não havia o que fazer. A revolução estava perdida. Em 1895, fui cercado no Campo Osório e me encontrei com a morte. Fui chamado de romântico e monarquista, mas sempre dei tudo o que poderia oferecer naquilo que eu acreditava. Compatriotas, os povos que abdicam do seu direito não podem queixar-se dos seus opressores. Oficial da Armada, combati com a espada o militarismo que sempre condenei em toda a minha vida. Ofereço a minha vida com a de meus companheiros de luta em um holocausto no altar da pátria. E querem saber quais foram as minhas últimas palavras? Respeite-me! Eu sou o almirante Saldanha da Gama! Cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul.
rapaz, bem interessante, né? Um vídeo rápido, né? Mas assim, esclarecedor, né, cara? Você conseguiu fazer um apanhado bem legal, um resumo que eu acho que não ficou dúvidas, né? Aproveitar, dar boa noite aí quem tá assistindo a gente pelo YouTube. O Cris Ferreira, eu acho que esse rapaz quem, mano? Quem é esse bonitão ali? Júlio Gralha, professor, é um dos maiores egiptólogos do Rio de Janeiro. Caramba. Tive a honra de receber a aula dele de História da Antiguidade. É um professor excelente, inclusive, ele escreveu agora recentemente o livro Os Diários de Dom Pedro II no Egito, tá? O professor Júlio Gralha tem um excelente material, um excelente livro, e muito me honra a presença dele aqui hoje nesse podcast. Isso aí, Júlio. Assista sempre. Todo mês agora vai ter aí o História Nítida, sempre com o Matheus aqui, falando sobre algum personagem, alguma instituição. Boa noite aí, a Alessandra Silva. Lisiane Pinto, né? A esposa do Pedrão. Misturi. Boa noite. Simone, boa noite. Minha madrasta e meu pai. E Márcio Gonçalves, que é seu pai. Que vem do Matheus Alvarenga Gonçalves, aí Márcio Gonçalves. Márcio Gonçalves. Um nome forte, né? Márcio Gonçalves. É o nome de comediante, Márcio Gonçalves. Eu ia falar de zagueiro. Márcio Gonçalves na zaga. Às vezes ele joga bola. Mas esse daí jogou bola, era meio de campo. Ah, quase. Quase lá. Mas então, Matheus, assim, foi um vídeo rápido, mas deu pra explicar bastante, assim, né? Eu não vi essas coisas na escola, eu não vi. Não, que a gente estava falando no começo, sabe? Sobre aquelas coisas, você passa pelos monumentos, você passa pelas ruas, você entra numa rua, vê a placa, mas você enxerga o nome, lê o nome, mas não procura entender. Entendeu? Passa batido. E essa questão do Saldanha da Gama eu trouxe de maneira bem pequenininha, mas eu peguei como se fosse ele em primeira pessoa, utilizando ali a fonte, o livro, né, os diários e correspondências do Almirante Saldanha da Gama, que é um livro que contém ali os diários dele, muitas coisas ali sobre coisas de guerra que ele estava vivendo na Revolução Federalista, que ele pegou a Revolução já toda desgraçada, ele pedindo munição, não sei o quê, mas antes disso tem toda uma introdução, tem toda uma biografia muito interessante por trás ali, apresentando quem era o Saldanha da Gama e conseguindo mostrar de fato a pessoa Saldanha da Gama, que muitas das vezes a gente não consegue diferenciar a pessoa histórica, né, e realmente a pessoa ali como ela era no dia a dia, né? Então, a vida do Almirante Saldanha da Gama, vou entrar agora na história da Marinha, né? Sim. Mas a vida, num determinado momento, eu vou tentar trazer como que o Almirante Saldanha da Gama, ele modifica a história da Marinha do Brasil. Essa colisão, ela vai ocorrer mais na frente. Mas agora a pergunta aqui que faço para vocês, já se parou para imaginar como que foi feita a Marinha do Brasil? Como que ela surgiu? Não imagino, assim, acredito de que alguma primeiro... necessidade, ó. Eu acredito que primeiro surgiu o exército, né, uma coisa assim mais terrestre, e a aeronáutica não tinha, porque não tinha avião ainda, né? Então não tinha aeronáutica, não tinha avião. Mas, inclusive, eu não sei se procede, né, mas hoje é o dia de tirar as dúvidas. Algumas pessoas já disseram que o maior poder bélico e até mesmo assim, o melhor treinamento está na Marinha. A Marinha, ela é considerada, né, por muito tempo, uma força de elite, uma força separada. Mais até que o exército? Historicamente, a Marinha sempre foi colocada numa outra prateleira. Você tem um exército, tem uns tarimbeiros que conseguem fazer uma carreira e chegar lá, algum marechal, talvez, um general. Mas na Marinha, historicamente, pegando o Brasil Império, você vê muitos nomes ali de pessoas que já têm uma certa... já são conhecidas, tem uma família reconhecida no Império, ou são nobres e tal. Então você tem essa diferenciação. Na época do Império, quem era da Marinha era o cara... entendeu? O cara sinistro. Agora o cara do exército geralmente se olhava meio de lado, entendeu? Porque tinha essa diferenciação na hora de você adentrar a corporação. No exército era mais povão, vamos dizer assim. Mais popular. Era menos regulamentado, vamos dizer assim, para você poder entrar. A Marinha era mais limitada até um determinado período. Depois começou entrando muito negro na Marinha, né? Isso aí vai ocorrer de maneira natural ao longo do tempo. Mas a Marinha do Brasil, já respondendo e deixando claro, ela surge numa necessidade. Uma força naval organizada, nacional mesmo, ela surge no momento da independência do Brasil. Ela surge às correrias. Por quê? Vamos recapitular.
O Brasil ainda, ele era, né, como é conhecido, todo mundo fala, colônia. Tem gente que discute, fala que não era, um território ultramarino, mas vamos botar assim, o Brasil era ainda assim, dependente de uma metrópole, vamos dizer assim, né? E o rei já não estava mais nela. Dom João VI, lembrando, ele saiu de Portugal. Eu não gosto da palavra fugir, tá? Eu não gosto da palavra fugir. Dom João VI fugiu de Napoleão porque Napoleão ia pegar ele. Óbvio que ia pegar. E ele também não seria tão tolo, ingênuo, de querer enfrentar um Napoleão Bonaparte, não pessoalmente, que o Napoleão nem foi, mas uma força que poderia vir. Depois a gente soube que não teve muita questão de ameaça, não. A força francesa que chegou para invadir Portugal, se talvez os portugueses tivessem se reorganizado, o rei tivesse ficado, claro que não é uma ciência exata, talvez, de primeira, o exército português poderia oferecer uma derrota a Napoleão. Mas ele preferiu o quê? Vamos sair fora daqui, porque já caiu a coroa da Espanha, já caiu a coroa de vários reis aqui na Europa e eu não vou ser o próximo. Ele veio para onde? Veio para o Brasil, que é uma extensão do território português. E aí eles chegam lá e dão de cara, né, aquele ditado, né, ficou a ver navios. Eles não conseguiram pegar o Dom João VI a tempo. E aí o Dom João VI consegue fazer uma façanha que é manter Portugal lá como uma monarquia e conseguir implementar no Brasil a continuação dos Braganças ainda, que o Dom Pedro I acaba ficando. Então acontece a revolta do Porto, a revolta dos portugueses, que eles chegam no momento assim, já acabou a guerra, acabou, o rei foi pra lá, deu moral pra caramba pro Rio de Janeiro, e não vai voltar não. E os portugueses tiveram essa questão, levaram muito a sério isso, de uma maneira que eles talvez deixaram escapar uma oportunidade de permanecer com o Brasil, como hoje é o Reino Unido. Você tem lá a Inglaterra, você tem o país de Gales, entendeu? Você tem a Escócia. Mas os portugueses, eles não queriam isso. Eles estavam com um discurso bem mais aflorado, queriam dar uma constituição para o rei tinha que abaixar a cabeça e obedecer ao parlamento, né? Uma corte, e acabou. E aí o que acontece? O Dom João volta e o Dom Pedro fica. E depois a briga para o Dom Pedro voltar. Não pode um príncipe ficar no Brasil e ele tem que voltar para Portugal. Vai ficar no Brasil fazendo o quê? Né? Já acabou, o rei Napoleão já está morto, está enterrado. E aí começa toda a crise que vai desencadear a independência do Brasil. Porque o Dom Pedro I, ele é ofendido, ele é achincalhado através de cartas, ele é provocado e acharam que ele iria abaixar a cabeça. Porque quem estava mandando em Portugal já não era mais o rei de Portugal. Era a corte, as cortes organizadas ali, liberais, que estavam mandando em Portugal. É como se fossem os poderes, né? Isso. Quando o Dom João VI chega lá em 1820, de volta para Portugal, acho que 21, se não me engano, né? Antes de sair, ele já mandou um lerozinho no ouvido do Pedro, né? Meu amigo, olha só, se esse Brasil se tornar independente, tome ele para ti e coloque a coroa na sua cabeça, antes que um aventureiro faça isso. Esse é o último aviso, o último recado, assim, bem pesado que deixa o Dom João VI, quando ele volta para Portugal, deixa para o Dom Pedro I. Só que aí, nem era Dom Pedro I ainda, Dom Pedro. E aí, essa confusão toda na corte, o rei chega lá, olha, você não manda em mais nada. Você agora vai assinar essa Constituição aqui, você vai obedecer isso, e agora pronto, acabou. Você só vai concordar. E aí começa essa crise. Volta Dom Pedro não, porque a Dona Leopoldina está grávida. Não, porque eu não posso. Não. E os brasileiros sentiram isso naquele momento, que, vão tirar toda a família real daqui, vão botar a gente lá embaixo de novo. E aí ele começa a sentir esse apelo, e aí as pessoas começam apelando. Aí chega no dia 9 de janeiro, se é pelo bem de todo mundo, diga ao povo que fico. Aquilo ali foi um tapa gigante na cara dos portugueses. Aí o que começa? Não tinha aeronáutica. O território brasileiro, ele não é unido ao território português, você tem um mar. Então como que Portugal ia atacar o Brasil? Através da sua marinha. E o Brasil teve que, de maneira urgente, quando o Dom Pedro ele bate o pé mesmo, ele lança os laços que uniam a coroa portuguesa fora e se proclama imperador do Brasil, na verdade ele é aclamado, ali já começou uma correria danada, com venda de joias, com venda de bens, para poder criar de maneira emergencial uma marinha do Brasil, que pudesse se contrapor a já velha marinha portuguesa. E então, lembrando que Portugal sempre teve uma tradição, né, nessa questão de navios, né, de oceano. Eles foram praticamente por um bom tempo lá a NASA,
né? Exatamente. É porque como se fosse a Rússia, né, no espaço. mais ou Isso, menos. exatamente, porque naquela época não tinha GPS, não tinha nada. navegadores. Você tinha uma bússola, você tinha alguns conhecimentos que eram bastante limitados, você tinha um astrolábio, que era incerto. Então, assim, pra você sair em aventura no mar no século XV, XVI, era uma loucura. Você nem sabia se você ia voltar ou não. Né? Então, os portugueses eles conseguiram, com várias tecnologias, inclusive com tecnologia árabe, com muita coisa que foi chegando, conseguiram se aprimorar nessa questão de navegação e foi uma das pioneiras aí a cruzar os oceanos. Mas aí, a Marinha do Brasil ela é organizada e aí um grande problema para o início da Marinha do Brasil. Primeiro são os recursos. E segundo, quem serão os comandantes? E qual navio que a gente vai usar? Que navio que a gente vai usar? Que a gente não tem dinheiro, o Brasil está nascendo agora. Eu levantei a espada, tal, independência ou morte. Mas e agora? A gente precisa de recursos, precisa de correr, porque eles vão atacar a gente e vão invadir o Brasil. Né? E aí começa essa campanha, Dona Leopoldina faz uma campanha para poder vender joias, incentivar os brasileiros a doarem. E aí o Dom Pedro I e o José Bonifácio, que foi uma grande figura por trás disso, porque o José Bonifácio ele ocupa um cargo muito forte no Ministério dos Estrangeiros, né, e da Marinha, se eu não me engano. É um ministério muito antigo, né, do recém-formado Brasil Imperial. E aí ele já fala, olha, temos que levar essa guerra para o mar, José Bonifácio. Não podemos trazer essa guerra para dentro do Brasil. A gente tem que equipar uma marinha e trazer, mas aí que está o problema. Quem serão os comandantes? Será que esses, até ontem, portugueses, eles realmente se consideram brasileiros? Será que a gente pode confiar nesses caras? Né? E aí o que o Dom Pedro I e ele vai fazer? Contratar quem? Piratas. Piratas e mercenários. A cúpula da Marinha do Brasil ela surge de piratas e mercenários. Um deles foi o Thomas Croken. Thomas Croken, ele era um pirata clássico. Conhece o mar? Era um pirata clássico, ele era um inglês, era um escocês. Ele, pra você ter noção, ele participou daquelas batalhas navais napoleônicas. E olha o que ele fez. Ele só aprendeu 50 navios de Napoleão Bonaparte. Ao ponto de Napoleão Bonaparte chamar esse cara de o Lobo dos Mares. Então já na Europa ele tinha uma fama de lobo. Porque ele fazia, assim, eram coisas impossíveis. No meio naval ele conseguia fazer, como por exemplo, capturar um navio bem maior com um navio menor. O Jack Sparrow da vida real. Ele era sinistro. Porém, ele tem um lado meio esquisito, porque ele era um cara fissurado por dinheiro. Então ele entrou na política inglesa, se deu mal lá, acabou sendo preso, depois ele perdeu as honras dele, aí ele começou a viver como um mercenário, porque ele sempre gostava de dinheiro, a família dele era falida e tudo mais, não vou entrar muito nesse aspecto. Mas aí ele vem por aqui, ele ajuda o Chile a se emancipar também na contramarinha da Espanha, e aí o nome que está no mercado ali, no mundo da bola, é ele. Era o mal necessário. Era o mal necessário. E aí ele já chega, né, cheio de exigências e tal, já se aposta do seu navio, o navio, se não me engano, era a nau Dom Pedro I, e com ele é formada uma pequena escolta. Para se ter noção, os portugueses estavam na Bahia, mais ou menos na Bahia. Bahia fez resistência, né? O governador da Bahia quis continuar com Portugal e do Maranhão também. Então a dificuldade de Dom Pedro I foi reunir esse território, né? Trazer para o Império esse território que está ainda sob posse portuguesa. E aí vão haver ali alguns bloqueios navais que essa recém-criada Marinha do Brasil, feita com navios da época de 1808, os navios que vieram chegando com a família real portuguesa, foram reequipando, colocando canhões e tal. Com esses velhos navios, esse cara prepara toda uma estratégia de guerra e cerca os navios portugueses. No exército, por terra, cercava, e a marinha, nos mares, cercava. Então não entrava e nem saía. Os caras morriam à míngua lá. E ele era tão sinistro, pra vocês terem noção, como que ele conseguiu vencer os portugueses no mar, na Bahia e no Maranhão? Sabe como? No blefe. Ele chegava com o seu navio primeiro e falava: é o seguinte, eu tô chegando, atrás de mim tem uma esquadra fortíssima com não sei quantos navios e não sei o que lá. E aí, o que vocês vão fazer? Os caras corriam. Só tinha ele. O cara já tinha nome, ele conseguiu fazer essa proeza 2 vezes. O cara chegou no Nordeste e falou, e os caras ficavam com medo. O lobo tá chegando, o Croken tá chegando. Os caras pegavam o navio, rapava fora. Sumiam. E assim ele conseguiu fazer essa independência do Brasil pelo Norte, né? E mais uma coisa que é importante salientar.
sem a Marinha do Brasil, seria impossível manter a integridade territorial do Brasil independente. Se não houvesse a Marinha, já era. A gente perderia a primeira queda de braço com Portugal. A segunda e terceira, eu não sei. Mas a primeira queda de braço a gente ia perder. E com essa organização, no sul também é organizada uma esquadra naval, em Montevidéu, há um cerco lá também, e o Brasil acaba saindo vitorioso. Inclusive, uma fragata chamada Niterói, com um jovem marinheiro que viria a ser o grande Tamandaré da Marinha do Brasil, né? Quem não conhece Tamandaré, dia 13, agora passado, foi o dia do seu aniversário e é considerado pela Marinha do Brasil o patrono e o dia do marinheiro. 13 de dezembro agora, foi ontem, né? Sim. Foi o dia do marinheiro. E o futuro Marquês de Tamandaré, ele estava lá com seus 15, 16 anos, ele estava dentro dessa fragata Niterói, onde ele acompanhou até os últimos fugitivos de Portugal até chegarem, né? Até chegar ao porto de Lisboa e chegarem lá perto do porto. Ou seja, eles atravessaram o oceano no rastro dos portugueses. Era uma briga de pinche contra pitbull, gente, né? Não quero dizer que a Marinha do Brasil, a Marinha portuguesa, era aquela coisa toda, né? Mas, para quem está começando agora, né, seria o quê? Seria Marrocos ganhando da França? Seria mais ou menos isso, né? Então, aí que surge o primeiro ponto, que é o surgimento através de mercenários, de um caráter emergencial da Marinha do Brasil. E a Marinha do Brasil ela vai continuando assim, com o objetivo seguinte, de proteger a integridade territorial do Brasil e proteger a navegação. E aí vão ter aquelas crises lá no sul, a Argentina de olho na Cisplatina, no Uruguai, a Argentina formando conluios, né, alguns partidos políticos formando conluios entre argentinos e uruguaios para fazer o quê? Para tentar deixar o Brasil sem navegação. E aí entra, inclusive, aí já 1850 e pouco, entra o Saldanha da Gama, 1860, nessas operações lá no sul. Ele já vai começar participando, ele entra porque o pai dele, cruzando agora o Saldanha da Gama, o pai dele sempre quis que ele honrasse o nome da família e que ele seguisse alguma carreira, né? Inclusive ele deixou um casamento no meio do caminho para continuar na Marinha do Brasil, porque o pai dele colocava muita coisinha na cabeça dele, olha, você não pode se misturar com pessoa assim e tal, você tem que continuar na sua carreira, você tem que honrar o nome da sua família. E aí ele larga um casamento e participa desses problemas na região cisplatina, na Bacia do Prata. Qual era o problema da Bacia do Prata? Todo mundo queria ter navegação para dentro, escoar, né? Levar para dentro do continente e também tirar algumas mercadorias. Isso tudo era feito ali entre Montevidéu, que é tudo coladinho, né? Montevidéu e Buenos Aires. Só que ali sempre foi um lugar de disputa, tanto de Portugal e de Espanha, depois de Argentina e de Uruguai. O Brasil percebendo, o Império, já no segundo reinado, Dom Pedro II, percebendo que estava se articulando uma jogada política para deixar o Brasil sem navegação ali, aí a Marinha do Brasil ela entra, intervém, declara guerra contra a Argentina, né? O Brasil enfrenta, os navios brasileiros enfrentam fogo armado dos argentinos e invadem a Argentina num episódio que fica conhecido como a Batalha de Toneleiros, se não me engano. E aí o Brasil invade a Argentina, consegue depor o presidente uruguaio que estava depondo, que estava agindo contra o Brasil, também tira, seria o Rosas da Argentina, o presidente Rosas da Argentina, e, se não me engano, o Uribe do Uruguai. Tiram e colocam os caras que eram rivais deles para ficarem lá. Só que aí no meio disso tudo, né, dessa crise toda, você tem o Paraguai. O Paraguai estava de olho na situação toda desde o começo, o Francisco Solano Lopes. E essa situação ela vai desencadear a Guerra do Paraguai. Que o Paraguai nessa época não era esse paizinho pequenininho, né? Era um país forte, né? Olha, aí tem lados, né, de historiografia. O pessoal ligado mais ao marxismo vai dizer que o Paraguai ele tinha começado a se desenvolver, a ser mais independente dos ingleses, e que os ingleses também apoiariam o Brasil porque não queriam ver uma potência, mas eu acredito que não. Isso daí não entra, na verdade, nessa questão, porque o Paraguai, ele, na verdade, ele não tinha muitos recursos para agir dessa maneira, como é passado por vários historiadores marxistas. Mas o que ocorre é que a vital necessidade dos paraguaios era ter um rio, para eles poderem comercializar. Eles tinham que negociar com a Argentina e tinham que negociar com o Uruguai. Só que o Brasil agora meteu a mão nos dois presidentes. Os caras que haviam diálogo saíram, né?
E aí o que acontece? Saiu os caras que têm diálogo e colocou os caras que não têm diálogo, que são rivais. O Paraguai não viu outra, né? O Solano Lopes não viu outra alternativa a não ser atacar o Brasil. E é onde acontece a invasão do Paraguai, invadindo ali o Mato Grosso, né? E prendendo o presidente da província. Na verdade, na época era província, né? Era como se fosse prender um governador. Entrou dentro do território brasileiro, prendeu o governador e trouxe para dentro do Paraguai. Então isso aí foi um ato de guerra, né, sem precedentes. E pro Brasil era um perigo aquilo ali. Por quê? Vocês já viram aquela parte lá do oeste brasileiro? Naquela época era tudo ligado por rios. E se o Brasil perdesse o controle desses rios, já era. O Brasil não conseguiria ter comunicação com o Mato Grosso, porque não havia ainda estrada de ferro. Então o Brasil perderia a autonomia de algumas províncias. E até hoje essa região depende muito da água ainda, né? Depende. Até hoje, Mato Grosso, ali, aquela área. Tem o Rio Paraná, o Rio Tietê joga nele também, né? Então aquela área é uma área extremamente rica e importante, desde lá dos descobrimentos que foram descobriram aquela área ali. E território é poder, né? Você perder território. E aí entra a questão do fortalecimento da Marinha do Brasil. O Dom Pedro II, o imperador, ele começa a investir na Marinha, junto com o Ministério, começa a fazer uma verdadeira marinha de guerra para poder enfrentar os paraguaios. O Uruguai e a Argentina, eles não tinham uma marinha que pudesse fazer frente à do Brasil. Eles não tinham grandes poderios de fogo, não tinham grandes navios. Quem tinha era o Brasil. E o Brasil estava passando por uma reforma de navios de madeira para navios de aço, de ferro com propulsão a vapor. Então o Brasil ali naquela regiãozinha ali, o Brasil já estava tendo se sobrepondo militarmente mas assim, todo mundo sabia que o Brasil já tinha um poder naval organizado e poderoso. Era complicado você mexer com o Brasil. Portanto, o Bartolomeu Mitre, ele vai exigir o comando das operações entre três países, que vai ficar conhecido como a Tríplice Aliança: Brasil, Uruguai e Argentina, né? E aí ele vai querer assumir esses exércitos. Eu vou guiar esses exércitos, eu vou assumir. Só que a Marinha do Brasil não aceitou, porque ficou na mão do Tamandaré e a maioria do efetivo naval era brasileiro. Então ficou com o Tamandaré. E ali nessa batalha, gente, ali eu costumo dizer que ali foi um divisor de águas para os militares, porque ali mostrou quem era, vamos dizer, Nutella, quem era realmente fraco e quem era realmente forte. Porque as batalhas que aconteceram, principalmente na Foz do Riachuelo, foram batalhas assim que não sei por que até hoje nenhuma indústria cinematográfica trabalhou nisso. Porque foi batalha na lama, corpo a corpo, navio atirando contra navio, homens caindo ao mar, uma batalha sangrenta. Uma das maiores batalhas que aconteceram na América, né? E ninguém fala nisso também, quase ninguém comenta. E nessa batalha, o que acontece? O Paraguai ele se antecipa. Porque o Paraguai ele vai atacar o Brasil, né? Só que no mar não tinha como. Não tinha como você atacar o Brasil pelo mar e pelos rios. Era suicídio. Aí eles queriam atacar de surpresa. Só que dá uma caganeira danada nos caras, que eles eram pra chegar de surpresa. Porque pra atacar por terra, primeiro tem que vir por água, né? Não tinha o ar ainda, não tinha avião, então... E aí eu sei que o navio deles quebrou, deu ruim. E aí deu tempo do Brasil, da Armada Brasileira, se preparar e meter bala neles, que eles não tinham navios de guerra, eles tinham aquelas balsas com canhões assim, na nível do rio, e mandando bala. E ali acontece, eu não posso passar esse programa sem deixar de registrar isso. Alguém já ouviu falar no marinheiro, acho que é Marcílio, se não me engano, é um marinheiro que foi homenageado agora, recentemente, já faleceu, óbvio, e ele recebeu a o nome dele está escrito agora no livro dos Heróis da Pátria. Esqueci o nome agora, Marcílio, se não me engano, Marciliano ou Marcílio, deu um branco geral aqui agora. Ele é um marinheiro normal, né, sem grande patente. O navio dele, que ele estava, o barco dele, acaba ficando emperrado na areia, porque era um território muito hostil ali para navegação. E o que acontece? Os paraguaios em maior número, eles invadem a embarcação e só tinha praticamente 3 a 4, né? Inclusive um rapaz chamado Greenhalgh, que foi também homenageado várias vezes, tem uma medalha Greenhalgh da Marinha Brasileira, que é justamente o que ele fez, que eu vou contar agora. Esses 3 marinheiros, ao invés deles meterem o pé dessa embarcação afundando, eles saíram correndo. Não saíram correndo, como muitos preveriam, né?
ficaram lá com a espada na mão esperando os paraguaios. E atrás deles estava uma bandeira imperial. E eles lutaram até a morte. Várias partes do corpo foram desmembradas. E eles defenderam a bandeira imperial com sangue até chegar o reforço. Quando o reforço chegou, os paraguaios já caíram fora, não deu. Mas só para contar essa parte. Inclusive o Saldanha da Gama estava lá como porta-bandeiras. Então já tá o Saldanha da Gama ali. Agora esticando um pouquinho, né, porque o nosso tempo já tá corrido, o Almirante Saldanha da Gama ainda não era Almirante Saldanha da Gama ainda, né? Ele era ainda um militar de alta patente, se não me engano era um comandante ainda do Riachuelo. Ele não estava no Brasil no golpe da República. Ele não estava. Quem estava era o Marquês de Tamandaré, que era aquele que eu te contei, que participou, liderou essa... Que ele até quis tomar uma atitude e o Dom Pedro deu uma segurada nele. E aí o Dom Pedro não deixou, tal. Ele era um homem que estava ali naquele momento que os marinheiros olhavam para ele assim: o que você mandar, chefe? Você, deixou o Brasil independente. Se você falar que essa república não tá com nada, a gente tá com você, né? E ele não teve a ordem para isso. Quando o Almirante Saldanha da Gama volta, ele continua participando da república. Mas sabe aquele cara assim que fica frustrado? Eu queria estar aqui. É que nem acontece uma coisa na sua casa. Mais ou menos aí da transição pra República. Ele tava com quantos anos, mais ou menos? Então, ele nasceu em 1845. E em 1889, 50. Ele deveria estar com uns 40 e poucos também. Né? Considerava meia idade quase, né? Meia idade, 40 e poucos. Né, Ricardo? E aí, sabe aquela coisa? De que você chega assim, poxa, eu tinha que estar em tal lugar, porque se eu tivesse, não aconteceria isso. E você acha que no caso do Saldanha da Gama, mesmo com o Dom Pedro II falando, não faz nada, ele faria assim mesmo? Eu acho que ele faria alguma coisa. É difícil falar quando a gente está de história, né? Mas eu acho que ele tentaria fazer alguma coisa, algum M, vamos dizer assim, esse cara ia fazer, ele não ia ficar assim. Por que eu falo isso? Porque no livro, toda hora ele fala, se não tivesse acontecido a República, isso não estaria acontecendo agora. Que pena, eu não estava quando aconteceu o golpe da República. Né? E ele fica falando isso direto, mas toda hora ele fica falando quando falam sobre política. Né? Porque é bom lembrar que não havia essa rapidez de informação como hoje, né? Não. Tipo, tá acontecendo, o cara não vai saber lá nos Estados Unidos, não tem como. Demora muito. Sim, aí só pra finalizar, tem quantos minutos ainda? São 5? 5 minutos, pra finalizar. Ele fez assim, deve ser 5. Só pra finalizar, é porque a história é longa, né? Tentei pegar um texto uma história bem longa, né? Que é a Marinha do Brasil, e colar com a dele. É uma tarefa um pouco difícil, mas não é possível. Ele vai participar da segunda revolta da Armada. A primeira revolta da Armada, ela vai acontecer quando o Deodoro chega no poder, ele esculacha a Marinha. Por quê? O Deodoro, todo mundo sabe, ele é marechal do Exército. Lembra da intrigazinha, da rincha? Esse cara é marinheiro, é mofadinha. O cara é do Exército, é ralé, né? Então tinha uma diferenciação. O que o Deodoro da Fonseca ele vai fazer? Ele vai aumentar o salário dos militares do Exército em mais de 120 e poucos %. Que isso? E da Marinha não. E ele vai se auto-intitular: eu sou o generalíssimo de terra e mar. Generalíssimo, todo mundo sabe, é o cara que conduz várias tropas de diferentes nações ao mesmo tempo ali numa campanha. Que tropa que ele articulou ali? É tipo o Alexandre de Moraes hoje. Mais ou menos, né? Ele tinha essa síndrome de altivez. A live caiu. O Goitacast não tem medo de Alexandre de Moraes. Resolve com o Cris aqui, ó. Ele que manda eu falar essas coisas, ó. Pode resolver com o Cris. Xandão, te amo. E aí, ele... Adivinha quanto de aumento que ele deu pra Marinha? Nada. 54%, se não tô enganado. Só pra não ficar tão feio. E vocês ficam aí. Cala a boca, famoso cala a boca. E aí, palácio, né, aumento de salário. O salário dele foi aumentado 2 vezes mais do que o imperador, 2 a 3 vezes. O imperador ganhava menos do que ele. Aquela vaidade toda, aquela safadeza que a gente já conhece, né? E aí, ele não aguenta mais uma pressão política, né? A gente pode detalhar em outro momento. Ele fala: vou fechar esse congresso. Só que a Marinha chega... Você vai fechar o quê? Os caras já estão escoldados com ele, sabe quando você fica de lado assim, ó, só olhando? Já tá na defensiva, né? Aquele pinche que tá na porta da sua casa esperando a visita chegar. Já tá bolado. E aí vocês vão fazer o quê? Não, vou fechar o... Não, você fecha que nós vamos apontar aqui os canhões, vamos explodir o palácio, vai todo mundo pro ovo. E aí ele renuncia e entra o Floriano. O Floriano Peixoto, ele chega, né? E aí a turma fala, já tinha a Constituição de 1891, a turma fala com ele: olha, você não pode assumir, você vai ter que chamar novas eleições, porque diz a Constituição de 1891 que o presidente ele não pode assumir, o vice não pode assumir se não tiver aí decorridos 2 anos do presidente anterior.
E aí ele fala, que 2 anos o quê? Eu não vou convocar nova eleição. Só um adentro, o Matheus. Quando a República nasce, o sistema é o presidencialismo? Presidencialismo. Ah, tá. Presidencialismo. É o presidente da República. E aí, Pensava que era parlamento, não. Não. Tinha alguns que defendiam o parlamentarismo, como, por exemplo, Nilo Peçanha. Ele era republicano, mas ele queria um parlamentarismo. Sim, não foi o que a aconteceu. República é parlamentarista. E houve uma dissidência de republicanos, né? Dos presidencialistas e os parlamentaristas. E aí o que acontece? Ele fala, não vou chamar novas eleições. O Deodoro ficou de 1889 até 1891. Então foi 2 anos. Não, cara, foi governo provisório, que não interessa, já foi 2 anos de governo. E aí entra a segunda revolta da Armada, onde há um conflito já mais generalizado do exército contra a marinha. A marinha começa tomando algumas partes ali daquelas ilhas da Baía de Guanabara e ataca o governo. Aí começa um ataque cruzado. O Floriano Peixoto, ele não tinha condições ali de enfrentar essa marinha sozinho. O que ele faz? Alô, Estados Unidos? Chega aqui. Faz toda a negociação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos autoriza vir uma pequena esquadra naval para cá, e poderosa. E temos um enfrentamento de navios ingleses dos Estados Unidos e navio brasileiro da Armada Imperial, que inclusive estava lá, o almirante. Estava lá batendo de frente. Ele não queria entrar naquilo, mas como o negócio estava tão achuncalhado, estava tão feio, estava morrendo tantos marinheiros, ele teve que entrar. E ele já pegou o negócio já desandado, né? E aí a marinha dos Estados Unidos intimida do Brasil e acaba derrotando, né? E ele sai fugido lá, vai preso pra Argentina, ele foge e tal. Mas, gente, pra resumir, já era. Porque ele adentra a Revolução Federalista do Gaspar Silveira Martins, e aí já estava tomada, já tinha morrido muita gente, já tinha acabado com a maior parte dos esforços militares, e aí o Saldanha da Gama ele vai morrer de maneira heróica, como aconteceu naquele vídeo, né? Tentando salvar um pouco da honra que ainda tinha a Marinha do Brasil. Mas de maneira vexatosa, a República ela se instaura no Brasil através de um golpe e ainda junta uma força estrangeira militar para afundar navios brasileiros dentro do próprio território naval brasileiro, marítimo brasileiro. Então essa é a história do Saldanha da Gama, bem resumidamente, que é longa, né? E é isso que ele deixa de herança, né? Ele sempre lutou por aquilo que acreditava. Ele não queria envolver a Marinha, mas chegou o momento que ele foi forçado a fazer isso, ou senão ele seria considerado um covarde. E isso custou a vida dele. E o corpo dele, né, foi furado com golpes de lança, foi profanado, foi jogado na beira de um riacho lá, ficou apodrecendo por 4, 5 dias. Isso foi em 1894, aproximadamente ali entre 26 a 30 de junho. Ele foi achado lá todo humilhado. É complicado, né, cara? A história, né, cara? São, como eu falei, são coisas que a gente não vê com todo esse detalhe, né, na escola. E é muito bom. E você que está assistindo a gente, uma vez por mês, né, o Goitacast vai ter História Nítida. Entendeu? A história de um personagem, de uma instituição, sem aquela máscara da escola, entendeu? Uma coisa assim... sem filtro. Sem filtro, o Matheus trouxe na primeira pessoa, como se ele fosse o Saldanha da Gama. Eu achei muito legal, entendeu? Uma linguagem fácil de entender, né? Ele conseguiu simplificar, que é muito interessante. É complexo o conteúdo, né? Tem que dar aquela... Exatamente, né? Pra todo mundo entender, né, cara? E gostaria de agradecer... E eu que agradeço a oportunidade de vocês, o pessoal que assistiu, inclusive um abraço pro armazém lá do Bruno, que tá assistindo também, lá na Presidente Kennedy, se não me engano é 392. Armazém do Bruno. O armazém do Bruno Guimarães. Pro meu pai, pra minha esposa, que hoje veio aqui me prestigiar, acompanhar. Os bastidores, tá aqui, guarda-costas. Os bastidores, é minha robô, que tá aí. E é isso daí, meus avós que também estão em casa. E claro, a presença dos 2 grandes amigos que eu consegui encontrar ao longo dessa caminhada, que é longa ainda. Então, agora a parceria legal, né, que o Goitacast faz aí com o Matheus. Deixe sugestões, História tá? Nítida. Isso que eu ia falar agora. Nos comentários, né, sugestões de personagens, instituições. Sobre quem você quer aprender mais, sobre qual história. Diz aí vocês, quem vocês querem depois. Sobre qual evento. Mas não é ninguém do Big Brother não, tá, gente? É da história. Ou uma instituição, sei lá, saber sobre... Só não pode falar do ST, não pode. Não. Isso aí vocês não pedem não, tá, gente? Cabeça de ovo não dá certo, não. Só quem tem coragem de falar de Alexandre de Moraes é Cris. Ele bate de frente mesmo. Desse negócio, não. Ele tá doido pra me complicar. Ele disse que vai prender muita gente ainda, tá? Então, o Goitacast, né, agradece a essa parceria com História Nítida, uma vez por mês. Um pouco mais de cultura aí pra gente, né? E espero que semana que vem, né,
estejamos de volta aqui na Rede Aurora. Tomara. Valeu! Valeu, galera.